parece que essa forma, né, mesmo que aí a gente explicando aqui com o TaxLink, TaxD, dessa forma funciona, mas me parece que tem uma certa complexidade por trás, né? Uma coisa que não é à toa que você vai lá, tipo, você, né, 98, tipo, cowboy, e já entra no mercado e fazer as coisas, certo? Então é um pouco mais complexo o negócio. Me parece que também difere entre, talvez, entre counties e counties, ou não sei, de estado para estado, não sei. Mas não é tão simples só chegar lá e falar, beleza, vou comprar agora, certo? É, Exato. não, é muito complicado, para te falar a verdade, assim, é muito complicado, até pela maneira que a gente pensa, entendeu? Por exemplo, então, antes de eu investir no Alabama, ah, o meu objetivo era ter imóveis na Flórida. Todo brasileiro quer ter imóveis na Flórida. Se eu falar com 10 brasileiros, vamos investir em imóveis, vão investir em imóveis. Você quer investir em qual estado dos Estados Unidos? É Flórida, Nova York, esses lugares assim, Califórnia. Califórnia. E aí, só que o que acontece é que o retorno do investimento do aluguel desses estados não funciona muito bem, entendeu? Por exemplo, uma casa aqui na Flórida, o preço médio de uma casa aqui na Flórida é 430, 450 mil. Essa casa, você vai conseguir no máximo do aluguel, uns $3.000, se conseguir $3.000. Então, é menos de 1%, tá? No Alabama, se eu for comprar uma casa no mercado, tá? Eu não estou falando nem de tax lien, de tax deed. No Alabama, se eu for comprar uma casa agora, eu vou comprar ela por 50 mil, talvez 60 mil, e vou alugar por $1.200 por mês. É um retorno de 2%, tá? E, além disso, a gente está diversificando, tá? Por exemplo, ou eu compro uma casa de 450 mil na Flórida, se o inquilino parar de pagar o aluguel, eu estou sem fonte de renda, ou eu compro 9 no Alabama e vou gerar um retorno de 9 mil por mês, entendeu? Não é 9 mil. Então, a gente sempre pensa da maneira diferente, né? E Uhum. comprando por tax deed e o tax link, a gente ainda vai pagar mais barato ainda, esses mercados ficam super interessantes, entendeu? Tem, né, às vezes você compra uma casa, já aconteceu comigo, eu comprei uma casa de $830, e quando eu fui negociar com o proprietário, que eu achei que ele iria devolver o dinheiro, ele aceitou assinar um contrato de aluguel por 425. Eu falei, cara, esse cara é maluco? É, a dívida era 830 e ele vai pagar um aluguel de 425, então é um Ele retorno nem fez absurdo. conta. Ele ficou pagando o aluguel, entendeu? Então, eu falei, bom, eu não 2 meses vou. ele pegaria Pegaria o dinheiro 3 meses, de volta. vai. Ele É pegaria a lógico casa de volta. que a gente tem algumas, né, existe uma estratégia que Sim, você coloca seguro, advogado, sim. essas coisas. Então ele teria Uhum. que me devolver em torno de 2.300, 2.400, mas mesmo assim, né, não faz sentido. É, então, você vê, é um mercado que, pô, eu já vi isso no Instagram. Não, vem aqui, Teclinha, aí as pessoas entrando dentro de um terreno, o cara nem sabe se é um brejo ou não é, né? Então não é um negócio simples, apesar da lista ter um acesso, né, público, não é um negócio simples de executar, né? Por isso que precisa dessa especialidade tua e do Jeremy para escolher as oportunidades corretas, ter acesso às listas, né? Porque o governo americano é aquilo lá. Ele quer que gire a coisa, né? Ele quer que o dinheiro volte para o caixa dele, que a casa seja reformada e isso fique girando, melhorando as cidades, né? Então é óbvio que ele tem os preferidos dele de forma isso totalmente correto, né? Se a gente for pensar como empresa, é o que a gente faria também, não é verdade? Exato, eu tenho, por exemplo, um exemplo, aproveitando, eu tenho um amigo que comprou 100 terrenos com tax lien, tax deed. E aí ele foi comentar comigo, né, que ele queria vender os terrenos. Eu falei, cara, não é bem assim. O processo de terreno é muito diferente de casa, entendeu? Porque casas, existem algumas estratégias que você tem o direito de fazer, né? Por exemplo, quando você compra uma casa e ela tem problema no telhado, ela tem problema de segurança, ela precisa fazer o jardim, isso são coisas que você pode fazer. Agora, por exemplo, eu vou reformar a cozinha, isso não você só pode fazer coisas para manter o seu interesse naquela propriedade. Então, quando a gente coloca despesas numa casa, a gente sabe exatamente onde colocar o dinheiro. Agora, um terreno, o que a gente vai fazer com o terreno, entendeu? Não Então, tem. o terreno é um processo diferente. Então, a pessoa, quando não sabe, ela compra coisas que ela vai aprender e vai fazer funcionar, entendeu? Eu acredito nisso, né? Se existe a venda,
mas a gente justamente essas experiências que a gente teve, tudo que a gente fez de errado, a gente evita, né, para os investidores, de uma maneira geral, não passar pelo que a gente está passando. Ainda acontece porque até hoje acontecem situações que a gente aprende, né? Isso nunca aconteceu antes, isso não aconteceu antes. Mas, né, com o passar do tempo a gente está ficando cada vez melhor, então não posso prometer que não vai Quantas acontecer. casas casas hoje você já tem? Ou a empresa de você? Você fala com o seu É, sócio, Jeremy? eu e o Jeremy, a gente já comprou 250 casas, tá, dentro da parceria que eu tenho com ele. A gente tem outros investidores que são negócios separados, né. Então, por Ok. exemplo, a gente tem o portfólio Mississippi, que é um investidor separado, mas, nessa primeira, joint ventures, vamos falar assim, que eu e o Jeremy a gente fez, a gente já comprou 250 casas. É, tem bastante dor de cabeça. Bastante. Pô, legal que você já entrou nos valores, né, a gente pode vamos pensar então no que tem coisas que a gente fala, nós da XT aqui, a gente fala: "Não, eu comprei uma casa por $4.000 e ela vale 50, 60 mil dólares". E muita gente desconfia, fala assim: "Pô, não é possível, como é que você pode comprar uma casa de $4.000 e ela valer $40.000", né. E aí eu queria que você contasse óbvio que você não precisa se estender muito, mas desses sucessos que você teve. "Pô, eu comprei casa assim", você contou uma aí que você comprou por 800, alugou por $400, né. E você deve ter muitas histórias dessas. E também história que você levou na cabeça, né, tipo: "Pô, comprei essa casa aqui, só me deu dor de cabeça, o cara botou fogo na casa". Botou fogo, essa é a nossa maior dor de cabeça, é botar fogo na casa. Mas tem seguro, não tem? Por isso que tem seguro agora. Não, essa de 830, até é interessante que eu tenho ela até hoje. Eu descobri que a casa, a escritura da casa são 2 terrenos, tu vê? Eu comprei a casa e o terreno do lado. Então, além disso, a gente tem essas surpresas boas, né, então existe bastante. Teve 2 casas agora recentemente que a gente, tomou a posse dela, né, o direito de posse, e, umas casas que a gente pagou um pouquinho mais caro, 11.000, mas o valor dela, tipo, é $170.000, entendeu. Então acontece isso. Então, não é toda vez que acontece isso, existem casas a longo prazo não tem como perder, entendeu, mas pode acontecer de você comprar uma casa por $9.000 e o valor dela de mercado hoje é 40, 45.000, e aí você fala: "Cara, pô, mas como é que eu vou gastar 50.000 na reforma de uma casa que vale 45, né, hoje?". É. Mas depois da reforma ela valoriza mais, e você sempre tem que ter o foco, o aluguel, entendeu. Se eu segurar 5 anos com aquele aluguel de 1.200, quando eu comecei a investir lá, o aluguel era 700, hoje já está 1.100, 1.100. Então, o aluguel, o investimento do imóvel, principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma maneira de você se proteger, tá, da desvalorização do dólar. Para vocês no Brasil é ainda mais ainda, né, porque vocês estão com Muito mais. reais, e qualquer crise o dólar dispara, né. Então, mas para mim que estou aqui nos Estados Unidos, o dólar desvaloriza, tá. Então, esse aluguel que era $700 e hoje é 1.000, 1.100, é a desvalorização da moeda. Então, para nós é uma proteção até em relação à desvalorização do dólar em si, tá. Se daqui a pouco virar Bitcoin, não tem problema, o meu aluguel vai ser pago o valor proporcional ao Bitcoin. Então é uma proteção, o imóvel é um investimento incrível e tipo assim, não tem assim, a longo prazo, não tem como a gente perder, entendeu. Então, até algumas casas que a gente coloca os números ali na planilha e fala: "Cara, puta, essa" opa, desculpa aí. Tipo assim, essa casa não vai ser o retorno não vai ser o que a gente esperava, né, a gente a longo prazo, se a gente alugar ela vai valer a pena. Teve casas que geralmente eles colocam fogo, né, quando o eles tem casas que não tem eletricidade, que não tem luz, não tem eletricidade, não tem água, e aí as pessoas fazem fogueira dentro da casa, porque a casa não é delas mesmo, o pessoal invade a casa, tem algumas coisas assim que é bem frustrante, no Alabama principalmente, que a casa ficou vazia, 2 dias depois tem alguém morando lá dentro, entendeu. Então, então você tem que saber o que você está fazendo, é bem diferente da Flórida, né, o Alabama é bem diferente, o ambiente. Então as pessoas invadem, colocam fogo, quebram tudo. Eu tenho cada casas, assim, que eu faço vídeo quando a gente vai a primeira vez, que a gente
eu penso assim, cara, não tem como alguém viver numa situação dessa, né? Realmente a gente fica até meio triste quando a gente vê aquela situação assim, da maneira que eles, o fogão, a cozinha, assim, é algo Bem que, pô, detonado, a né? gente fica meio bem chateado de pensar que existe algum ser humano que vive dessa maneira, né? É, é tenso. E pegando o gancho aí, com as nossas operações e você, né, agora a XT a gente faz a venda dos tokens e você executa essa, vamos chamar de curadoria, né, talvez, que você faz aí das casas. Que também não é um processo simples, né, Marcelo? Você olha, primeiro você seleciona as listas, conta um pouquinho do processo, como é que você e o Jeremy fazem, né? Tipo, chegou a gente, o dinheiro está na sua mão, né, para você fazer a aquisição desses imóveis. Como é que vocês selecionam os imóveis? É isso, Osma, é algo interessante. Até voltando uma coisa que você comentou ali, que é muito normal a gente ver no Instagram brasileiro falando que faz esse tipo de negócio, né? Então, hoje em Vários. dia, tem um brasileiros que compram uma ou duas casas e já querem dar curso de como fazer isso, né? Então, Ele está vendendo o curso, né? tá vendendo, E ele não está não o fazendo dinheiro negócio. com o negócio em Não. si, ele está vendendo o curso de como, né, fazer o negócio. Então, eu vejo isso, né, como eu tenho experiência, eu já falo, caramba, eles não têm ideia do que eles estão ensinando ali. E o processo, a gente já tem que pensar de uma maneira diferente, entendeu? Porque antes de eu ter essa experiência, eu gostaria de comprar uma casa na Flórida. Eu ia lá pagar uns $5.000 uma dívida e comprar uma casa na Flórida. Só que a probabilidade de dar certo são mínimas, né? Principalmente pela maneira que é feita aqui na Flórida. E a gente já tem que mudar um pouco a maneira de pensar para ter sucesso. Então, quando o county, né, a cidade, vamos falar assim para vocês entenderem, né, que não é bem, county não é bem a cidade, o condado, vamos falar. Uhum. Quando o condado faz uma lista para o leilão, geralmente essa lista tem umas 10.000 casas, 10.000 casas. E é lógico que dessas 10.000 casas, a gente tem ali um período de 2, 3 semanas para pesquisar. Não tem como pesquisar as 10.000 casas. Então, a gente tem um critério que a gente, dessas 10.000, a gente já seleciona mais ou menos umas 1.000, 1.100 casas. Dessas 1.100 casas, a gente, a gente faz uma outra seleção. No final das contas, dessas 10.000 casas, sobram 80 casas que fazem sentido a gente comprar no leilão ou comprar através diretamente do county, né? Que a gente tem algumas estratégias que a gente tem Uhum. bastante sucesso, principalmente no Alabama e no Mississippi. E aí a gente dá mais assim tiro certeiro, né? Enquanto os investidores normais vão no leilão e ficam brigando, a gente já dá o tiro certeiro nas 80 casas e a gente sabe exatamente o critério que a gente vai utilizar para manter o maior número de casas. O nosso objetivo Uhum. não é o 12%, 10%, 15%. O nosso objetivo é ficar com a casa. Dessas 80 casas, a gente sabe que vai manter 40, mesmo com toda a nossa experiência. Então, o que acontece? Um investidor normal, ele vai lá, compra 5 casas e no final das contas ele fica com 0 casas. Aí, e se passaram 3 anos, se passaram 2 anos, se passaram 4 anos, e a gente tenta evitar isso ao máximo, entendeu? Então a gente usa a nossa experiência, a nossa estratégia, principalmente para investir nesses mercados, que é o Alabama e Mississippi, que não é um mercado que, né, o investidor gostaria de ter a casa dele, só Uhum. que a gente sabe como trabalhar nesses mercados. Uhum. E, não, e você selecionou aí 80 casas, dessas 80 você vai visitar as casas, né? Pega Aí, a sua aí equipe e vai fazer uma visita, tem que ir lá olhar a casa, se a casa existe, se... Exatamente, porque às vezes a gente olha no Google Mapa, né? A gente vai no Google Mapa, a casa tá lá bonitona, mas a foto é de 4 anos atrás, né? Então, Então, o né, Street View o cara tá passou até com o lá Del dois Rey na anos garagem atrás. ainda. Não. É. Então tem, E poxa, tem todo um fluxo de trabalho, né, que é disparado, que a gente abstrai isso do investidor, né? Então a pessoa que compra o token, ele nem imagina o que ocorre por trás, né? Além de todo o trabalho da tecnologia, de controle, tem também o operacional, que Isso. por enquanto é braçal, né? Você vai fazer de forma braçal. É claro que nós já temos algumas ideias de como otimizar isso, né? A gente até discutiu contigo usando o AI, né? E isso outras e outros movimentos, a gente melhorar isso, né?
Então, Essa parte da tecnologia é com vocês, né? Eu fico fascinado quando vocês trazem para a mesa. Eu falo, caraca, isso aí é incrível. A e gente tem a nossa equipe local, né? Que é essa uma das o desafio quando a gente abre um mercado novo. O nosso contractor, que seria a construtora, ele vai lá fazer uma avaliação, a gente tira foto. Outra questão também é a questão das áreas, né? Porque tem bairros que a gente sabe que daqui uma casa que hoje vale 80 mil vai valer 200 mil, e tem lugares que 80 mil daqui 5 anos vai estar 81, entendeu? Então é. a gente tem que tomar Uhum. cuidado com essas áreas que o aluguel é mais fácil, né? Então, pela essa experiência que a gente tem, que talvez um investidor de longe não tenha, isso ajuda E que não bastante. aprende no curso, né, Marcelo? Isso aí você Não, aprende no não curso, aprende. isso você aprende fazendo mesmo, né? Só Se fazendo, frustrando, só errando, comprando. exato. Então, Exatamente. ah, as E, e ó, então a experiência faz parte, né? Assim como tem o nosso lado da experiência, né? Por exemplo, o Oliver é especialista em Web3, né? Em blockchain. Eu jamais, apesar de ser formado na área, ter trabalhado como desenvolvedor, eu jamais conseguiria desenvolver o que o Oliver faz em uma semana. Eu ficaria É, alguns meses, se não anos, para fazer, né? Então a isso, tem experiência um conta ponto, né? muito. Além da competência técnica, né? Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Não é simples, para comprar uma casa lá em Alabama, e não é tipo, beleza, vou comprar de longe. Igual que você falou, Marcelo, né? Tipo, o Google Maps que você olhou, acha que tá bem bonitinho, mas realmente você passa lá ao vivo para ver, aí a situação já é uma completamente diferente. Então, essas questões Uhum. também, tem que levar isso em consideração. Se, tipo, eu compro uma casa remota, é tipo, não, Não não dá. dá. E tem a parte operacional, ó, tem hora que, além de ter que ir lá tirar foto, tem que ir na corte, tem que ir no condado, Isso. tem que ir na prefeitura, tem essa parte, essa papelada, e principalmente, eu imagino que seja assim, né, Alabama, quanto mais para o interior, menos informatizado é e mais manual fica. E os Estados Unidos adora formulário, né? E preencher os formulários, forme disso, forme daquilo. Então, existe um trabalho que tudo isso fica abstraído para o investidor, né? O investidor ele simplesmente compra o token e espera o rendimento. O que acontece, e é importante, por isso que a gente está fazendo esse talk, que é mostrar que existe um negócio chamado paciência, né? Que não é instantâneo, não é igual você fazer um trading na bolsa. Se É você isso. acertar o trade, você compra aqui, daqui uma hora você ganhou 10%, 20%, né? Ou perdeu os Aqui, 20%. aqui é literalmente a gente fala, né? Construção de patrimônio. A construção de patrimônio não é coisa de um dia para o outro, é uma coisa que é Não. mais demorada, mas é sólido, e aí, né, a gente escuta também que tem bastante uma garantia, eu não sei se é uma garantia da palavra certa, mas uma segurança, Sim, é um tudo risco existe. O baixo. risco existe, mas é um risco bem mais controlado do Isso, que é você um risco ter controlado, é isso mesmo. o seu dinheiro na bolsa ou dentro de um próprio banco, né? É um É, risco controlado, é uma crypto propriedade. exchange. Então, exato, exato. e um outro E detalhe também, Osman, que eu acho que é importante, que a maioria das pessoas, principalmente esse pessoal que ensina, né, no Instagram como comprar, que o processo ele só vale a pena se você for até o final, entendeu? exato. Então, por exemplo, quando você compra a casa, essa parte de verificar se o investimento vale a pena, entrar no leilão, fazer a compra, fazer a reforma, tudo isso só vai valer a pena se você conseguir duas coisas. Primeiro, ou alugar o imóvel e ter o retorno mensal, ou vender o imóvel, entendeu? E a pessoa que Pelo está valor de face, certo? Pelo valor. pelo valor de mercado, entendeu? Exato. E as pessoas que estão longe, elas ensinam, né? Elas ensinam as pessoas a fazerem a compra, mas não ensina o final do jogo, entendeu? O final do investimento. E essa parte que é a mais complicada de todas, né? Porque existe o valor que eu acredito que vale a casa e existe o valor que as outras pessoas vão pagar, entendeu? Então, e a gente só, né? Eu acho que vocês falam, realiza, né? O lucro na hora que você faz a venda ou se você faz o aluguel e está, né, construindo um equity, um Exato. investimento a longo prazo. E tem uma complexidade muito grande inerente a tudo isso, que é você tem advogado, você tem que ter. Eu vou vender um imóvel, tem que ter o realtor, que é o corretor, tem que ter a empresa dele, tem que ter os title, esse o nome lá, que é A o que faz o escritura? closing da escritura, né? Que faz o closing, então você tem que pagar. Então,
existe uma complexidade que esses caras não explicam, né? Então não é simplesmente, eu comprei por 20 uma casa, ela vai de 100, vou vender por 100. Não é, você tem que contratar um realtor, tem que contratar um Title Express. Então existe um processo que precisa ser seguido e existe as taxas, né? Todo mundo, ninguém trabalha de graça, Exato. E se né? você Então cometer um erro, tá? E se cometer um erro, por exemplo, no Mississippi, ele se acaba com o teu você lucro. não, se você cometer um erro, o juiz, quando você vai finalizar e vai fazer a escritura, né? Porque Ah, sim. depois o juiz ele considera que foi servido da maneira errada o processo e ele desconsidera o teu direito ou para Uhum. você voltar e corrigir, entendeu? Aí ele Então, reinicia todo o processo. inicia todo o processo. O Mississippi ele é campeão para isso. A gente aprendeu da maneira mais dura, mas a gente aprendeu. Então, você vê, existe uma complexidade muito grande envolvida, né? E o que, pensando agora nesses próximos anos, próximos 3, 4 anos aí para frente, o que você imagina de oportunidade do real estate nos Estados Unidos, óbvio, né? Ou você enxerga outros estados, além de Alabama e Mississippi? O que você vê para esses próximos anos, Marcelo? Você e o Jeremy, né? Olha, a gente tem alguns estados já que a gente já está na nossa, né, na nossa Fica linha para segredo, trabalhar. depois a gente Segredo, revela no é próximo segredo. talk. Se não for ao vivo, eu posso falar para vocês, mas a gente tem esses estados que a gente já está trabalhando. Então, né, como eu expliquei antes, o nosso processo, a gente compra uma casa para ver como é que funciona o processo, como é que funciona o sistema, se realmente funciona ou não. E, e se a gente validar o retorno, aí a gente vai começar a trabalhar esses mercados. Então a gente já tem 3 estados alinhados que só Legal. estão à espera da gente fazer essas validações. Tem um que já está bem adiantado, mas como a gente tem muitas propriedades no Alabama e no Mississippi, e a nossa estrutura está ali, a gente resolveu não ampliar muito e ir para um outro estado mais distante, que daí fica, né, vai dar mais trabalho para a gente Começa a ficar mais administrar caro, nesse né? momento, tá? Então, uh, em relação ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, eu acho que a oportunidade é incrível. Até eu acho que eu posso ilustrar com algo que aconteceu agora em dezembro. Eu tenho um grupo de investidor da Irlanda que eles estão tentando, eles fazem a mesma coisa na Irlanda, mas parece que lá na Irlanda o negócio está ficando tão complicado que quando a pessoa, que lá funciona um pouco diferente, o Section 8, né, que a gente não falou ainda, mas Uhum. o Section 8, que é a ajuda do governo, né, que paga o imposto para aquelas pessoas que não têm condições. Na Irlanda funciona diferente, que a pessoa que mora nesses programas do governo, ele tem que pagar uma mensalidade para poder participar desse programa. Só que tem pessoas que não estão pagando nem essa mensalidade. Se elas não pagam a mensalidade, o governo não faz o pagamento. Só que o dono da casa não pode entrar com o pedido de despejo por esse motivo. Então, esse investidor da Irlanda falou, cara, né, a gente vai tirar o dinheiro da Irlanda e eles estão começando a trazer para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, principalmente com a mudança do governo aqui, que tem uma proteção muito grande à propriedade, que eu acho que essa é a parte mais importante para qualquer lugar do mundo para funcionar, tem que proteger o direito de propriedade. Eu acho que no Brasil vocês estão, né, eu acho que teve alguns boatos aí no Brasil que até foram um pouco preocupantes, mas o direito de propriedade é a parte mais importante. E isso eu acho que vai trazer para os próximos 4 anos e vai trazer muitos investidores de fora, porque com essas facilidades que o atual governo está trazendo para investir nos Estados Unidos, né, porque de uma maneira ou outra, esse governo é mais de uma visão econômica do que política, né, que eu acho bem interessante. Eu acho que vai atrair muito dinheiro para os Estados Unidos. Então, dentro desse investimento em imóveis nos Estados Unidos, o Alabama e o Mississippi não entra muito no radar até a gente mostrar para as pessoas. Então, esse investidor, ele estava procurando coisas em Manhattan, só que o valor fora da realidade. Absurdo, Aí né? ele foi para uma região mais remota do estado de Nova York para fazer um investimento. Ele comprou uma casa lá. E ele pediu para mim mostrar o que era o Alabama. Então a gente marcou 3 dias, ele foi para o Alabama. Eu até fiquei muito surpreso que eu sei que o Alabama está melhorando, mas ele estava limpo de uma maneira geral assim que eu nunca tinha visto. No centro da cidade sempre foi, mas nos bairros. E eu avisei para eu fiz uma reunião lá em Nova York e eu avisei para eles, falei, olha, o Alabama não é Long Island, não é Manhattan, não é Flórida, vocês têm que se preparar que vocês vão ver uma coisa diferente, porque eu me assustei a primeira vez que eu fui para lá em 2019.
Só que eles ficaram encantados, tá? Por quê? Porque em Birmingham, no centro da cidade, tem muito dinheiro. Tem restaurantes de níveis de Manhattan, né? E ele falou que essa cidadezinha que ele foi no interior de Nova York, do estado de Nova York, era pobreza generalizada. No centro da cidade era McDonald's, no centro da cidade era Burger King, né? Esses restaurantes. Não tinha assim um restaurante de luxo. Ele falou assim, cara, o que tu tem aqui no Alabama é incrível, Ah, porque legal. existe dinheiro, existe áreas que as pessoas são mais pobres, mas essas áreas vão crescer, porque a cidade está crescendo, e eles ficaram encantados com o Alabama. Eles não tinham ideia nenhuma, tá? Hoje, no mapa deles, o Alabama, e eles agora querem conhecer o Mississippi, que o Mississippi seria o Alabama 10 anos atrás, né? Então, Um ah, pouquinho mais feio que o Alabama atual. então É, tipo mas assim, o o potencial investidor. de melhoria, né? O que você falou? Você viu? É Exatamente, olha, ele falou exatamente uma isso. coisa certa, porque hoje em dia todo mundo fala: "Ah, pô, eu queria ter investido em Birmingham, no Alabama", mas isso foi 10 anos atrás, então o Mississippi oferece essa, em Jackson oferece essa oportunidade. É, É, isso As aí. pessoas entender que isso é um investimento, é investimento. Eu não estou comprando uma casa, eu não quero morar lá. Eu estou comprando para investir, é diferente. A perspectiva é outra, né? quem não está Então, acostumado, Osmar, a investir no mercado de imóveis, que era o meu caso antes, a gente tem uma certa dificuldade, principalmente com o Bitcoin agora, eu quero botar dinheiro hoje e ganhar amanhã, né. O imóvel é uma coisa mais a longo prazo. e Seguro. o importante é a segurança, né? Eu acho que é isso que nós queremos da XT e a construção do patrimônio é isso, né? É, é isso Então, aí. Gente, é o papo, a gente pode manter a mais 1 hora ainda falando sobre, né, eu já tô com tem o outro bastante. assunto Deixa lá pro de Talks Section 2. 8 e monte de coisa, a gente poderia até explicar Section 8 mais a fica para a questão. próxima. Tá, mas aí tem que deixar para a próxima, porque realmente já está aqui quase 1 hora que a gente está realmente conversando. Marcelo, muito obrigado por ter esse tempo que você né, está aqui conosco aqui, agora está meio-dia, você está 1 hora, não, agora 1 hora na verdade, né? Então, É uma hora Hora de antes, diferença. você é ele 1 hora tá. para trás. Legal. Então, muito obrigado, tá? Eu acho que não foi a última vez que a gente chama você. E aí, quem sabe, né? Não sei quando foi a última vez que você foi para o Brasil, se você pretende ir para o Brasil uma vez aí, mas seria também. Ou eu vou para os Estados Unidos para te conhecer também pessoalmente, umas coisas assim. Geralmente, quem faz as viagens aqui é o Osman, né? Viajante. Mas muito bom. Mas a gente precisa marcar a equipe toda da XT lá com o É, Marcelo e com o Jeremy. Vai isso. ser um prazer ter vocês aqui, ou se eu, né, indo para o Brasil, com certeza quero fazer um talk com vocês aí pessoalmente. Contar as Legal. histórias ruins. Mas a gente aprende, né? É Esse que é isso. bom. As A parte lições da ruim é vida. isso. Tem Isso. É isso cada, aí. faz parte. Não, Tá mas bom. agradeço aí a presença de vocês, o tempo e essa parceria que a gente tem com vocês. Como eu comentei com vocês, para mim é algo incrível vocês utilizarem o blockchain, a velocidade do blockchain para investir em imóveis com a segurança. Realmente, eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu estou junto com vocês, né, nesse trabalho, nessa empreitada que eu acho incrível, mas a gente vai mudar a maneira que é investido em imóveis, a gente vai mudar praticamente o mercado imobiliário com essa tecnologia. Isso é algo bem É, parecido que o Nathan falou na primeira aí, que é a XT aqui, com essa entrada da tecnologia, e a gente, tipo assim, muda o cenário e a gente consegue também injetar outra forma de, né, vamos dizer assim, liquidez para realmente fazer a realização desses lucros no mercado super interessante lá dessa forma. É uma coisa que você fala agora do outro lado da cadeia, entre aspas, e o Nathan é um cara que é mais ligado à Web3, a questão de descentralização em geral, mas é isso mesmo. Então, a eu também conexão, tenho né? isso, Você vê? eu sinto isso também. Principalmente, ó, só rapidinho, comentando, então, quando Osman bateu na minha porta e aí me contou esse projeto, eu comecei da parte de engenharia, tipo, fazer a arquitetura, sistema e tudo isso. Mas ao longo do tempo que eu estava trabalhando isso, eu fiz algumas perguntas para o Osman também. Questão social também era muito importante, você falou, né, que a gente, tipo, se vai lá, melhora a situação com essas questões e começa a ajudar também as cidades de melhorar em si. Você falou, no caso da Birmingham, virou tipo uma coisa rica que antigamente não era. E aí me encantou. Aí falei, pô, quero fazer parte. Então foi justamente Não, isso, é né? E apaixonante o projeto, né? Na época era um projeto, hoje é uma realidade, realmente apaixonante. O que eu sempre falo, né? Eu acho que a maioria das pessoas devem se identificar mais comigo.
pelo meu conhecimento, ou melhor, pela minha falta de conhecimento, eu não consigo, assim, né, até um erro meu, ver o blockchain sendo uma coisa palpável, entendeu? Quando as pessoas compram Bitcoin, eu falo, cara, o que eles estão comprando? Eu não entendo. Pois é. E vocês resolveram esse problema, porque quando a pessoa compra um token de vocês, existe um imóvel por trás. Exato, E a existe minha uma coisa legal que motivou os toques foi justamente porque a gente enfrenta esse desafio, né, que essa é barreira, mostrar para as pessoas, é ensinar. Então a ideia é deixar mais claro os conceitos, são visões diferentes. Você é uma visão de negócio e do real estate. A gente tem uma visão de um venture capital, que é a Profit, a gente vai ter visão de um outro cara daqui a pouco. Então a gente quer trazer isso para educar as pessoas que estão olhando, pô, eu gostei da XT, mas eu não entendo direito o que, Então, que acontece. é, Eu achei a ideia legal, o retorno é interessante, mas o que é isso? Então a gente está dando nome aos bois. Então, quem são as pessoas por trás? Pô, conhecendo o Marcelo, vamos tentar fazer um com o Jeremy, ia ser legal pra caramba. Vai ter que ser em inglês, mas aí a gente coloca uma legendinha aí embaixo, não tem problema, para as pessoas poderem acompanhar. As pessoas veem que o quão real é palpável, porque senão fica nesse âmbito virtual, que é a tua dúvida, né? Tipo, pô, o Bitcoin, que é a blockchain, cara? Que é esse token? Então, tem todos esses, e tem todos esses aparatos legais que conectam o token à propriedade, né? Então, para poder ter segurança jurídica também, né? Claro, para quem investe. Então, é uma coisa assim. Valeu, Marcelo, obrigado mesmo. Eu acho que vamos precisar de outro, porque a gente nós esquecemos do Section 8, que é um negócio importantíssimo, que dá um retorno muito bom. o Section 8 Mas, que é assim, o, né? são várias estratégias, né? Tem várias estratégias. Tem a venda do imóvel, venda financiada. Então, tem várias estratégias que a gente pode contar numa próxima, que são as estratégias adotadas pela XT junto com você, né? Valeu. Fantástico. vamos encerrar aqui. Muito obrigado Pode mais uma encerrar. vez. Isso aí, a gente vai fazer a parte aqui.